No dia 29 de dezembro de 2017, uma chamada incomum foi recebida pelo número de emergência 911. O interlocutor, que se apresentou como Sean Farndon, relatou que trabalha como encanador e que encontrou algo entre 5 a 10 quilos que parecia carne em um cano de esgoto. Essa chamada levou a polícia a uma casa na Macmillan Drive, em Varsóvia, Ontário, Canadá. Sean havia feito uma descoberta perturbadora que estava obstruindo o esgoto. Investigações adicionais levaram a polícia a um vizinho, o 45 anos de idade Adam Strong. Surpreendentemente, Strong confessou imediatamente que havia evidências em seu congelador. Essa confissão foi apenas o começo de uma história complexa e sombria que exigiu investigações adicionais. Em 2017, ocorreu um crime chocante em Oshawa que abalou todo o país. Em 11 de setembro, uma descoberta assustadora foi feita no Lago Ontário, perto do porto de Oshawa. Um menino estava pescando com seu avô e notou algo estranho na água. As autoridades chegaram imediatamente ao local, recuperaram evidências e começaram a investigar. Apesar de uma busca minuciosa realizada por mergulhadores, nem todas as partes das evidências foram encontradas. A investigação revelou que os fragmentos encontrados pertenciam a uma mulher, mas a causa do incidente permaneceu incerta. Marcas claras nos fragmentos levaram a polícia a suspeitar que se tratava de um crime premeditado. A ausência de partes dificultou a identificação da pessoa, exigindo uma análise de DNA. Somente em 9 de novembro de 2017, 2 meses após a descoberta, ficou claro que os fragmentos pertenciam a Rory Hodge, uma residente de 18 anos de Oshawa que estava grávida e desapareceu no final de agosto daquele ano. Rory Hodge nasceu em 9 de julho de 1999 e era a favorita de sua mãe, Shannon Dion. Pouco se sabe sobre seu pai, mas alguns parentes tinham a reputação de levar uma vida difícil. Seu avô Bernard, um ex-motociclista, gangster e boxeador, era conhecido como fundador e presidente nacional de um clube de motociclistas. O tio de Rory, Harley, também era membro ativo de outro clube de motociclistas chamado Anjos do Inferno. Apesar de tais conexões familiares, a infância de Rory foi relativamente tranquila. Ela foi descrita como uma garota simpática e inteligente. Além de sua mãe, Rory também era muito próxima de sua madrinha e melhor amiga de Shannon, Christy Imeltik. Desde a infância, Rory era uma boa aluna e aos 13 anos recebeu o prestigioso título de cadete do ano em sua unidade local do exército. No entanto, sua vida mudou drasticamente no primeiro ano do ensino médio, quando ela entrou em contato com hábitos prejudiciais que levaram a um vício. Nos anos seguintes, a vida de Rory tornou-se turbulenta. Interesses perigosos ocuparam um lugar importante em sua vida. Ela tentou desesperadamente superar seu vício e caiu em uma má companhia de colegas, o que preocupou ainda mais sua mãe. Shannon procurou ajuda da sociedade de apoio para ajudar sua filha a superar as dificuldades. Felizmente, seus esforços foram bem-sucedidos no início de 2017, quando Rory começou a tomar medidas para melhorar sua vida. Ela encontrou um emprego, voltou para a escola e encontrou estabilidade ao se mudar para a casa de seu namorado Tony. Apesar das dificuldades passadas, Rory estava determinada a mudar sua vida e encontrar um caminho melhor para si mesma. Em agosto de 2017, Rory informou sua mãe que estava grávida. Ela queria muito ter o bebê e Shannon a apoiou nessa decisão. No entanto, a mãe não sabia que Rory havia voltado aos seus antigos vícios. Em 28 de agosto, Rory encontrou-se perto de um shopping center com o policial Christopher Kane. Ele havia cuidado da garota por muitos anos e fez de tudo para conectá-la aos serviços sociais para ajudá-la a combater os vícios. Durante a conversa, Rory admitiu que havia voltado a cair em maus hábitos e estava saindo em encontros para pagar por eles. Profundamente preocupado com seu estado,
o policial Kane decidiu encontrar serviços sociais adequados para ajudá-la. Infelizmente, Rory desapareceu quando ele voltou. No dia seguinte, 29 de agosto de 2017, amigos e a mãe de Rory a levaram ao hospital após uma deterioração em seu estado mental. Infelizmente, por razões desconhecidas, eles não puderam ficar com ela e saíram após alguns minutos, deixando Rory sozinha. Curiosamente, ela deixou o hospital apenas 15 minutos depois, sem esperar pela assistência médica necessária. Câmeras de vigilância capturaram ela saindo calmamente do hospital. Este foi o último sinal confirmado de vida dela. Desde então, seu paradeiro permaneceu desconhecido. Quando a família e amigos não tiveram notícias dela por vários dias, a preocupação aumentou. Temendo o pior, eles registraram um boletim de desaparecimento na polícia, o que desencadeou uma busca extensa por toda a cidade. Eles também colaram cartazes com a foto de Rory em todo o bairro. Infelizmente, todas as tentativas de encontrá-la foram infrutíferas, até que o DNA conectou as evidências encontradas em um rio a Rory e confirmou que um crime havia sido cometido na cidade. O caso, no entanto, ainda não estava encerrado. A polícia enfrentava a difícil tarefa de reunir todas as provas restantes e reconstruir o quadro completo dos acontecimentos. Todos esperavam por uma conclusão bem-sucedida das investigações, mas uma reviravolta inesperada superou todas as expectativas. Apenas 2 meses após a descoberta das primeiras pistas, os moradores do andar superior da casa, na Macmillan Drive, 19, começaram a enfrentar problemas constantes de esgoto. A situação piorou tanto que o casal teve que chamar um encanador no dia 29 de dezembro. Não havia entupimento no vaso sanitário do andar superior e os encanadores pediram permissão para entrar no apartamento do vizinho de baixo, Adam Strong, de 45 anos. Quando começaram a trabalhar no andar de baixo, perceberam um cheiro desagradável, estranho e não típico dos odores de esgoto. A situação tornou-se ainda mais preocupante quando Adam ficou nervoso e inquieto. Ele andava de um lado para o outro na sala, observava cada movimento dos encanadores e fazia muitas perguntas. Embora seu comportamento irritasse os trabalhadores, eles tentaram ignorá-lo. Adam explicou seu comportamento dizendo que estava curioso, pois havia tentado resolver o problema sozinho, mas sem sucesso. Talvez os encanadores continuassem ignorando seu comportamento, mas a descoberta que fizeram nos canos mudou tudo. Abalados pelo que haviam descoberto, os encanadores imediatamente procuraram a polícia. Poucos minutos depois, os policiais chegaram ao apartamento. Eles confirmaram que os encanadores realmente haviam encontrado provas importantes do crime. Após coletarem informações do casal preocupado e dos trabalhadores, os oficiais começaram a conversar com Adam Strong. Eles esperavam que ele ocultasse informações, mas sua confissão os chocou. De cabeça baixa, Adam contou exatamente o que eles haviam encontrado e acrescentou que, se precisassem do restante, essas partes estavam em seu congelador. Adam foi imediatamente preso e a polícia começou a vasculhar seu apartamento. Foi difícil, pois todos os cantos estavam cobertos de sujeira e um cheiro terrível pairava no ar. No banheiro, perceberam que Adam havia removido o vaso sanitário para consertar um entupimento. Mas a descoberta mais surpreendente foi feita no quarto. No congelador encontraram provas, incluindo uma tatuagem com a inscrição "Eu Vivo", que Rory Hadj também tinha. Uma análise de DNA adicional confirmou que as provas encontradas estavam realmente ligadas à descoberta recente no rio. Os policiais também notaram que Adam havia construído uma mesa improvisada para seus propósitos. Durante a busca, encontraram muitos objetos estranhos, além de um dispositivo explosivo caseiro que foi desativado antes que pudesse causar danos. No entanto, não foi possível determinar a origem do dispositivo explosivo. Como não havia provas diretas de que Adam cometeu o crime, a polícia não pôde acusá-lo de homicídio de primeiro grau. Em vez disso, ele foi acusado de ocultação de provas. Os investigadores decidiram examinar mais a fundo a vida desse homem de 45 anos.
Pouco se sabia sobre ele, mas ele havia se mudado para um apartamento alugado na Macmillan no início de 2007. Adam trabalhou por muitos anos como segurança em um set de filmagem em Oshawa e como funcionário em 2 postos de gasolina diferentes em Ajax. Pessoas que conheciam Adam Strong o descreviam como uma pessoa estranha com um caráter negligente, que se considerava mais esperto do que realmente era. Ele tendia a conversas intermináveis e não sabia quando parar. Uma de suas ex-namoradas, cujo nome não foi revelado, o descreveu como violento e controlador. Graças ao depoimento dela, foi possível obter valiosos insights sobre sua psique e lançar luz sobre o mundo sombrio e perturbador em seu apartamento. No entanto, essas informações não foram suficientes para acusá-lo de homicídio de primeiro grau. Portanto, os investigadores concentraram-se em obter uma confissão. Na madrugada do dia 30 de dezembro de 2017, os investigadores Darren Short e Hermana Dariga, do Departamento de Crimes Graves, conduziram um interrogatório com Adam Strong. Naquele momento, ele já havia entrado em contato com seu advogado. Os investigadores sabiam que essa era sua única chance. No dia seguinte, estava marcada a audiência sobre sua liberação sob fiança. Depois disso, eles não poderiam mais interrogá-lo sem uma ordem judicial. Eles precisavam obter informações importantes de Strong enquanto ainda era possível. Quando começaram o interrogatório, não sabiam o que esperar. Pelo menos pensavam que Adam estaria nervoso, já que havia sido finalmente preso. Mas ele permaneceu calmo, controlado e, o mais importante, indiferente ao que estava acontecendo. A maior dificuldade foi obter informações sobre Rory Harsh. Seu silêncio persistente era incompreensível, especialmente considerando que Adam já havia confessado que havia provas em seu congelador. Sabendo que o tempo estava se esgotando, os investigadores decidiram mudar sua tática. Eles tentaram apelar para suas emoções na esperança de que Adam demonstrasse pelo menos uma fagulha de consciência ou compaixão por Rory e sua família, para não evitar as perguntas. Mas Adam mudava constantemente o assunto da conversa, e suas respostas eram assustadoramente indiferentes. Embora não tivessem provas suficientes para provar que Rory estava em seu apartamento, seu objetivo final era descobrir a verdade sobre o destino dela. Infelizmente, Adam Strong revelou-se um adversário mais difícil do que o esperado. Em todas as perguntas sobre Rory, ele não deu respostas durante as 2 horas de interrogatório. Como não viram progresso, os investigadores decidiram relutantemente encerrar o interrogatório. Os segredos do encontro entre Rory e Adam Strong permaneceram sem solução. Felizmente, Adam continuou preso, pois a fiança foi negada, prolongando sua detenção. A polícia continuou a vasculhar sua casa em busca de mais evidências. O relatório das provas já encontradas ajudou a entender melhor os eventos. A investigação revelou informações sobre o estado de Rory antes da tragédia. Um martelo torto com o DNA de Rory foi encontrado na casa. No entanto, essa não foi a descoberta mais importante. Quando os investigadores consideravam a busca concluída, encontraram outra descoberta surpreendente. Em julho de 2018, 7 meses após a prisão de Adam, eles encontraram uma ferramenta coberta com marcas desconhecidas em uma gaveta de sua cozinha. A investigação revelou que o DNA encontrado não era de Rory, mas de outra garota chamada Candice Fitzpatrick. Candice Fitzpatrick nasceu no dia 3 de fevereiro de 1989. Pouco se sabe sobre sua vida precoce. Seu pai, William Fitzpatrick, se divorciou de sua mãe, cujo nome não é conhecido. Após o divórcio, William mudou-se para Alberta, enquanto Candice permaneceu com sua mãe em Oshawa. Sua vida seguiu um curso turbulento, marcado por um estilo de vida caótico. Em algum momento, ela desapareceu de casa, e seu pai foi procurá-la em Oshawa. Quando ela voltou, Candice expressou o desejo de viver sozinha. Quando ela completou 19 anos em 2018, sua vida estava quase totalmente fora de controle. Assim como Rory,
Ela era uma garota problemática, lutava com dependências e recorria a meios questionáveis para financiá-las. Candice desaparecia frequentemente por vários dias ou até semanas, mas sempre retornava. Até março de 2008, quando sua família a viu pela última vez. Cada vez mais preocupado com seu desaparecimento, William começou a procurar ativamente por sua filha em toda a cidade. Curiosamente, o desaparecimento de Candice só foi oficialmente reportado à polícia em 2010, 2 anos após seu desaparecimento. William relatou que em 2008 foi várias vezes à polícia por causa de Candice, mas devido aos seus hábitos e estilo de vida, seu desaparecimento não foi levado a sério. Após 10 anos de incerteza e espera, a família de Candice Fitzpatrick finalmente recebeu as notícias devastadoras que sempre temeram. A semelhança inegável entre essas duas garotas e além de seus caminhos de vida difíceis. Sua aparência também era surpreendentemente semelhante. A ironia do destino é que, apesar dos 10 anos de diferença em seus desaparecimentos, ambas sofreram o mesmo destino, e a mesma pessoa esteve envolvida. Se Adam não tivesse permanecido despercebido por 10 anos após o incidente com Candice, Rory poderia ter evitado esse destino. Evidências no caso de Candice ainda não foram encontradas. Apenas uma pessoa conhecia o segredo dessa história. Os investigadores conseguiram convencer os promotores a retirar as acusações originais contra Adam Strong. Em vez disso, ele foi acusado de um crime capital de primeiro grau tanto por Rory quanto por Candice Fitzpatrick. Isso deu aos investigadores a oportunidade de interrogar Adam novamente. Considerando a importância do momento, a delegacia de polícia chamou o investigador Paul Meeting, conhecido por sua experiência na investigação de casos complexos. Em 18 de novembro de 2018, 11 meses após o primeiro interrogatório, Adam Strong foi interrogado novamente. Este foi o interrogatório mais importante. Para a surpresa do investigador Meeting, Adam contou voluntariamente como estava sendo tratado na prisão. O investigador viu isso como um sinal positivo de que Adam estava pelo menos disposto a conversar, mesmo que ainda não tivesse chegado ao cerne da questão. Na esperança de construir confiança e entendimento antes de discutir detalhes sensíveis, o investigador Meeting atendeu ao pedido de Adam por comida. Depois de construir confiança, o investigador Meeting sentiu que era hora de abordar o assunto do caso. Após 10 horas de interrogatório difícil, o investigador conseguiu obter todas as informações necessárias e decidiu encerrar o interrogatório. Em 28 de setembro de 2012, 12 anos após o desaparecimento de Candice e 3 anos após o desaparecimento de Rory, Adam Strong foi julgado pelas 2 acusações. Apesar de todas as provas reunidas contra ele, ele se declarou inocente em ambos os casos. Durante o julgamento, a acusação apresentou cuidadosamente várias provas, incluindo registros de interrogatórios, para sustentar sua versão contra Adam Strong. Embora Adam não tenha revelado detalhes sobre o que aconteceu com Rory durante o interrogatório, a acusação construiu sua teoria com base nas provas existentes. De acordo com sua versão, Adam atraiu Rory para sua casa oferecendo dinheiro por certos serviços. Depois cometeu o crime e começou a esconder as evidências. Dados de celular mostraram que Adam estava na área do Rio em 4 de setembro, uma semana antes de as provas serem encontradas em uma pescaria casual, o que aumentou ainda mais o peso das evidências contra ele. A acusação insistiu que o caso de Candice seguia um cenário semelhante. A defesa, por outro lado, negou a participação de Adam no crime, alegando que tudo se devia aos maus hábitos de Rory e que Adam Strong estava apenas tentando eliminar vestígios. No tribunal, Adam tentou se justificar com uma infância difícil. Ele afirmou ter passado por experiências traumáticas quando jovem, que deixaram profundas marcas em sua psique. Embora ele tenha expressado condolências às famílias das mulheres, suas palavras pareceram insinceras. Seu comportamento demonstrou um nível preocupante de indiferença e falta de arrependimento por seus atos.
As provas apresentadas no tribunal mostraram claramente que Adam Strong compreendia completamente suas ações e suas consequências. Ficou claro que ele sabia exatamente o que estava fazendo e não tinha remorsos. Na verdade, ele via a prisão como uma saída de uma situação difícil, marcada por solidão e dificuldades financeiras. Adam estava disposto a abrir mão de sua liberdade para obter as necessidades básicas que a prisão poderia oferecer. Em maio de 2021, Adam Strong foi condenado à prisão perpétua. Esta é a pena máxima que pode ser imposta de acordo com as leis do país. Embora as famílias não pudessem recuperar seus entes queridos, sentiram que a justiça havia sido alcançada. Em julho do mesmo ano, Strong forneceu informações valiosas sobre o paradeiro das provas no caso de Candice Fitzpatrick. Com base nessas informações, ele acompanhou a polícia em 4 de novembro de 2021 até a área onde as provas estavam enterradas. Em 8 de novembro, as autoridades finalmente conseguiram encontrar as provas tão aguardadas. Após a análise forense, foi confirmado em 13 de novembro que as descobertas estavam de fato relacionadas ao caso de Candice Fitzpatrick. Em junho de 2022, a polícia descobriu mais evidências no apartamento de Adam. No entanto, os detalhes dessas descobertas permanecem em segredo, pois as investigações ainda estão em andamento. Isso sugere que Adam Strong pode estar envolvido em outros crimes que a polícia ainda precisa desvendar.